Vamos mergulhar hoje numa das histórias de libertação mais fundamentais e poderosas que existem, tirada lá do antigo texto de Êxodo. É uma narrativa incrível sobre opressão, sobre resistência e, claro, sobre uma intervenção divina que acabou moldando a identidade de todo um povo. E o ponto de partida é esse aqui, nas palavras de um novo rei no Egito. Um rei que, olha só, não conhecia a história de José, que tinha salvado o Egito da fome. Para ele, a crescente população israelita não era uma bênção, de jeito nenhum, era uma ameaça. E é esse medo que vai ser a semente de tudo que vem a seguir. Então, vamos entrar na primeira parte dessa história, a transformação de um povo em escravos. Vamos entender como é que o medo do faraó virou uma política cruel e sistemática de opressão. A estratégia dos egípcios foi brutal e muito bem pensada. Sabe, não se tratava só de trabalho forçado para construir cidades. A coisa foi escalando, e rápido, para um genocídio calculado. Primeiro com ordens secretas para as parteiras, e depois, quando isso não funcionou, com um decreto público para afogar todos os meninos. O objetivo era claríssimo: esmagar o espírito e reduzir o número de israelitas. Só que aqui acontece uma ironia impressionante. O plano do faraó deu completamente errado. O texto diz que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia, mais ele se espalhava. Ou seja, a tentativa de controle teve o efeito exatamente oposto, o que só aumentou ainda mais o medo do faraó. E é justamente nesse cenário de desespero total que surge um herói improvável. Um homem cuja própria vida começou como um ato de desafio decreto do faraó. A jornada de Moisés é uma montanha russa de reviravoltas. Pensa bem, ele vai de príncipe do Egito a fugitivo e, por fim, a um simples pastor no meio do nada. Foram décadas no deserto, longe do poder, que prepararam ele para o momento mais decisivo da sua vida, aquele encontro com a sarça ardente. E diante dessa missão gigantesca, a reação de Moisés não é de arrogância, não. É de uma insegurança profunda. Quem sou eu? Essa pergunta mostra toda a dúvida dele. Ele não se sentia bom o suficiente, nem poderoso, nem mesmo um bom orador para encarar essa tarefa. E a resposta que Moisés recebe muda tudo. A autoridade dele não viria de si mesmo, mas de quem o estava enviando. Eu sou o que sou. Isso é uma afirmação de poder, de existência absoluta e se torna a única credencial de que Moisés realmente precisava. Bom, agora o palco está montado para o confronto direto entre Moisés e Faraó. O que a gente vai ver é uma campanha divina que vai crescendo em intensidade, feita para quebrar a teimosia de um rei obstinado. Uma série de 10 pragas devastadoras foi solta sobre o Egito, cada uma mais intensa que a anterior, mas todas com o mesmo objetivo: forçar o faraó a libertar os israelitas. A primeira leva de pragas ataca a terra e o povo. O rio Nilo, a fonte de vida do Egito, vira sangue. Rãs infestam tudo. Depois, piolhos. E o interessante é que os magos do faraó até conseguiram imitar as duas primeiras pragas, mas na terceira, eles mesmos tiveram que admitir: isso é o dedo de Deus. E aqui a gente começa a ouvir uma frase que vai se repetir de novo e de novo. Mesmo com a calamidade acontecendo e com seus próprios conselheiros avisando, a teimosia do faraó só aumenta. Ele simplesmente se recusa a ceder. A partir da quarta praga, algo muito importante muda. Uma distinção clara começa a ser feita. As pragas agora atingem só os egípcios, enquanto os israelitas na terra de Gósen são poupados. Isso tornava a fonte do poder inegável. Não dava mais para dizer que era um desastre natural. Era um ato direcionado. E ainda assim, o impasse continua. Mesmo com a economia do Egito desmoronando, com a terra devastada e uma escuridão que podia ser sentida cobrindo o país, o coração do faraó continua inflexível. Ele não ia deixar o povo ir. E isso nos leva ao clímax. A 10ª e última praga. Aquela que finalmente ia quebrar a determinação do faraó de um jeito terrível e definitivo. O aviso final é de arrepiar. A praga atingiria todas as famílias egípcias, sem nenhuma exceção, do herdeiro do faraó no palácio ao filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Ninguém estaria salvo. Mas para os israelitas foi dada uma saída, instruções muito precisas para a sua salvação: a Páscoa. Não era um ritual complicado, mas sim um teste de obediência. O sangue na porta seria o sinal.
e a refeição comida com pressa simbolizava que a partida era iminente. E naquela noite terrível, esse ritual se tornou a linha entre a vida e a morte. O texto descreve que houve um grande clamor em todo o Egito, porque não havia uma casa sequer onde não houvesse um morto. Já para os israelitas, foi a noite da sua libertação. A tragédia pessoal finalmente quebra a vontade do rei. No meio da noite, ele chama Moisés e não apenas permite que o povo vá, mas ele os expulsa, implorando para que saiam imediatamente. Mas a fuga do Egito ainda não era o fim da história. Ela levou a um confronto final que foi dramático e absolutamente decisivo. Tenta imaginar a cena, o terror. Depois de dias caminhando, os israelitas se veem presos. De um lado, o Mar Vermelho bloqueando o caminho, e do outro, vindo na direção deles, o faraó, que mudou de ideia de novo e agora avançava com todo o seu exército. Parecia o fim da linha. No meio do pânico total, com o povo já se lamentando por ter saído do Egito, Moisés demonstra uma fé inacreditável. As palavras dele não são sobre uma estratégia de guerra, mas sobre confiança divina. É um momento de liderança pura. E o que acontece em seguida é a reviravolta definitiva. O mar se abre e os israelitas atravessam em terra seca. O exército egípcio, cheio de arrogância, vai atrás. Mas assim que o último israelita chega do outro lado, as águas voltam, engolindo completamente os perseguidores. Ali, a liberdade foi selada de vez. E assim a gente termina essa análise. Uma narrativa sobre a busca por liberdade contra uma opressão que parecia invencível. A história do Êxodo ecoa através dos séculos e nos deixa com uma pergunta, né? Onde, no nosso mundo hoje, a gente vê essa mesma luta pela libertação acontecendo? Fica aí a reflexão.